Em Brasília, 19h13. Em Assis também, 19h13. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar. Nesta sexta-feira, chegou o final de semana, sexta-feira, dia 25 de agosto de 2023. 25 de agosto, todo mundo sabe que comemora-se o Dia do Soldado, não é isso? Isso a gente lembra desde criancinha, quando aprendeu na escola. E não esquece, né? Algumas datas, aquele tempo não tinha tantas datas assim para a gente guardar.
Hoje a molecada, se todo dia o professor pedir para guardar o que se comemora, vai ser difícil passar na prova, viu? Porque todo dia tem várias comemorações. Hoje, por exemplo, Dia do Soldado, todo mundo sabe que é, né? Ou a grande maioria se lembra que é. Mas também é Dia do Feirante. Dia do Feirante. Isso no Brasil, né? No mundo é inacreditável, mas comemora-se o Dia da Banana Split. Dia da Banana Split. Ou banana rachada, né? Que é uma sobremesa servida à base de sorvete e banana. Mas tem tanta importância assim para ter o Dia Mundial da Banana Split? Enfim, não sei também como é que define o que é Dia Mundial. Porque Dia Nacional do Feirante, Dia Nacional do Soldado, a gente sabe, né? Porque isso tudo é aprovado, tem lei no Congresso. Agora, Dia Mundial da Banana Split, como é que define isso? E como é que decide isso? Bom, de qualquer maneira, tá aí. Não precisa guardar isso também, não, né? Bom, eu começo pedindo desculpas pela falta ontem. Todo mundo sabe que é difícil eu faltar. Quando eventualmente eu não posso, eu no dia anterior já informo e justifico, explicando o motivo da ausência. Mas ontem foi um dia atípico que passei o dia todo trabalhando como servente de pedreiro. É serviço bravo, viu, amiga, amigo? A gente, na escola de samba da Vila Operária, está fazendo uma pracinha na frente do barracão para ter lá uns momentos de lazer ao ar livre. Era uma área que não dava para ser usada por conta do barranco, enfim. E a gente está fazendo lá um espaço para poder, aos finais de tarde, se reunir ali, como também para outras atividades. Enfim, é mais um espaço que vai ter. E aí é um trabalho voluntário, né? Mutirão. E acabou sobrando, né? Para carregar areia, carregar cimento, carregar cal, carregar tijolo. Eu faço com muito prazer mesmo. O problema é que cansa, né? E nós começamos ontem, praticamente 7h30 da manhã, e era 9 da noite e não tinha terminado. Aí você faz uma massa e tem que terminar aquela massa, tem que terminar o serviço. E aí eu não poderia parar no meio do serviço e também não tive como justificar ou informar que eu não apareceria ontem. Então, peço desculpas e justifico a ausência ontem. Mas hoje, o que o corpo trabalhou ontem, a mente trabalhou hoje. Santo Deus, que dia agitado nós tivemos em Assis, hein? Que dia agitado nós tivemos em Assis. Eu sei que está todo mundo esperando para a gente falar dos marronzinhos, a gente vai falar já já. Mas eu vou dizer que tem algo além do assunto marronzinho que foi de cair a cara hoje, hein? Foi de cair a cara. Vocês se lembram que eu comentei aqui? E me lembro de ter dito o seguinte: isso é um extrato da publicação do STJ sobre o embargos de declaração que o prefeito ajuizou no STJ. E o extrato que é o resumo da decisão, era que o embargo foi acolhido por unanimidade. Mas eu me lembro de ter dito que isso era um extrato, era um resumo. Hoje, de madrugada, quando eu tomei conhecimento do acórdão, que é a sentença, olha, mudou completamente o cenário, completamente.
O prefeito deve, se estiver tomando uma hoje, está amarga. Pode ter certeza que se estiver tomando uma hoje, está amarga demais. Porque hoje não foi nada bom. Foi uma pancada, mais uma pancada, sabe aquelas que pegam no fígado a decisão do STJ? Completamente diferente do que a gente imaginou quando leu o resumo do acórdão, porque ali só fala que os embargos de declaração foram acolhidos por unanimidade. Mas tem um detalhe que não estava ali. Sem efeito modificativo, sem efeito suspensivo. Isso significa dizer que a sentença será cumprida rapidamente. Mas qual sentença, português? A condenação do prefeito. E a condenação da primeira instância, sabe qual é? Suspensão dos direitos políticos por 5 anos. E quem está suspenso, ou quem tem o direito político suspenso, não pode nem votar. Muito menos ser votado e muito menos estar num cargo eleito. Meu santo Deus, foi uma pancada, mas uma pancada no fígado. Eu comecei a escrever a matéria para o Jornal da Segunda, aí começou a chover mensagens da briga dos marronzinhos com o motorista da van, que vai ser o assunto maior hoje aqui no programa. Mas, como eu disse, o dia começou cedo e com muita informação, graças para quem é jornalista, para quem é radialista, a nossa bebida, a nossa comida é notícia, né? São os fatos. E a gente faz a notícia. E quando não tem notícia boa, notícia ruim, a gente tem que procurar, tem que cavar. Me lembro quando eu trabalhava no Jornal Diário, não apenas Diário de Assis, mas também no Jornal de Assis, e tivesse ou não fato na cidade, no outro dia tinha jornal. Você tinha que se virar, arrumar notícia, arrumar fato, procurar. Mas, ultimamente, não precisa procurar muito, não, né? Porque o que não está faltando são fatos para a gente transformar em notícia. E hoje, está me lembrando aqui, a Angélica, teve a posse também solene da professora doutora Thelma Carneiro Espera. Ela gosta que seja chamada de professora doutora, por mérito, diga-se de passagem. Estudou para tal. Então, por mérito, professora doutora. Mas ela gosta de ser chamada assim. Então, vamos respeitar. Hoje foi posse dela solene, a posse já aconteceu, nomeação já havia acontecido, já havia sido publicada no Diário Oficial, a gente noticiou aqui, acho que com exclusividade, né? Depois todo mundo foi atrás, mas a vida é assim mesmo. Jornalismo é assim mesmo. Um dia um sai na frente, outros vão atrás, depois muda. Às vezes você pega a carona errada. Hoje, por exemplo, o portal Assisite publicou a fotografia da cabeça do agente de trânsito, com um rasgo assim, cheio de ponto. E aí muita gente comprou aquela imagem como se fosse realmente a cabeça do agente de trânsito. Não tem nada a ver. Notícia, imagem falsa. Agora é fake news, né? Aquela é a cabeça de um homem que uma mulher deu uma panelada de pressão na cabeça dele. Aí o portal pediu, eu havia também publicado, reproduzido a imagem que havia sido publicada no Assisite, pedi desculpas imediatamente quando desculpa, porque eu achei muito estranho. Porque eu assisti, daqui a pouco nós vamos assistir a série de vídeos aqui, por vários ângulos. Aliás, Assis virou um Big Brother, né? Virou um Big Brother. Aliás, outro dia, se você ainda não fez isso, eu vou dar uma dica para vocês. Quando você tiver aí igual a casa do Bauru está todo vapor, mas quando você tiver de vento a favor, ou seja, sem fazer nada aí,
Entra no site da prefeitura, e no site da prefeitura você vai procurar lá, eu não lembro, mas foi a semana retrasada, e você vai lá, tem câmeras ao vivo da cidade, aquelas câmeras de monitoramento. Então, eu me lembro que tem uma perda rodoviária, tem uma saída para Cândido Mota, tem alguns pontos aí, e você fica assistindo lá em tempo real. Em tempo real. Dá para você ver tudo ali em tempo real, o que está acontecendo. Então, mais um equipamento aí para a polícia, principalmente, né? Ajudar nas apurações, nas investigações de crimes. Aliás, eu acho que essa briga de hoje lá dos marronzinhos deve ter uma câmera de monitoramento ali na saída para Platina que deve ter pego essa briga, hein? Tô achando, mas está lá. E quem toma conta? O Departamento de Trânsito. As imagens ficam lá no Departamento de Trânsito. Coincidência, né? Coincidência. Tem gente na prefeitura que não gosta não de essas imagens ficar no Departamento de Trânsito. Mas já já a gente vai falar sobre isso também, como também vamos falar da posse da professora doutora Thelma Carneiro Espera. Foi só ela tomar posse, o governo disse que já vai liberar mais de 100 milhões de reais para reformar o prédio. Eu falei para vocês, né? Eu já havia antecipado que isso ia acontecer. Eu já havia antecipado que isso ia acontecer. E o que eu temia também vai acontecer, né? Ela falou, esse tempo de concurso vai demorar muito. Vai demorar. Então, acho que o caminho vai ser terceirização. Saúde pública terceirizada é complicado. Toda a área pública terceirizada, essa é a minha opinião. Claro que tem muita gente que discorda da minha opinião e concorda que a solução seria, inclusive, terceirizar todos os serviços públicos. São pontos de vista diferentes. Mas então a gente vai falar sobre isso. Mas o dia começou cedo hoje, para mim começa cedo sempre, né? 5h10, 5h15, nós já estamos pulando da cama para correr atrás de informação, porque 6 horas da manhã a gente entra no ar. Mas hoje foi dia dos vereadores também acordarem cedo. Alguns, né? 3 vereadores acordaram cedo e foram lá no terminal urbano, 6 horas da manhã, acho que eles foram lá. Vamos assistir isso e daqui a pouquinho eu já vou chamar os 650, que já está aqui a postos, doidinho para falar e a gente quer ouvir. Mas vamos começar então trazendo essa reportagem da TV Câmara dos vereadores que pularam da cama também cedinho nesta sexta-feira. Vamos ouvir então. Parecer que o povo levanta para começar um novo dia. É no terminal urbano de Assis que acontece nas primeiras horas da manhã o embarque de quem precisa registrar o ponto de presença no emprego. Levantar às 6 horas da manhã para pegar a circular das 15 para 7. Aí você chega em casa quase 7 horas da noite. Gente, eu saio do serviço para que hora? 3 horas. Não tem circular. O que eu tenho que ficar andando igual uma barata tonta para pegar a circular das 5h10? Gente, é um absurdo, né? É um absurdo. Há 13 anos, Thelma utiliza o transporte público. O município não cobra pelo serviço, mas o serviço deixa a desejar. Pós-pandemia, agora nós só temos 3 circulares que rodam na cidade para 6, 7 bairros. Então ele demora de 1 hora, 1h20 para chegar em qualquer lugar. Em fevereiro deste ano, estivemos no terminal urbano. 6 meses depois, os problemas continuam sendo os mesmos. Não tem um bebedouro, não tem um banheiro aqui. Vai lá ver o banheiro fechado. Se você quer ir no banheiro, você tem que ficar pedindo nas lanchonetes. Não tem um bebedouro para você tomar água. Você vai lá, não tem o galão, tá vazio. Gente. Os horários é muito difícil para quem sai fora do horário que passa circular. Eu, por exemplo, se eu saio 6 horas da tarde, eu tenho que vir de a pé da Santa Cecília até aqui para poder pegar a circular das 6h30. Porque senão eu não consigo. Ou eu saio 5h15, pego a circular 5h15 para chegar aqui 6h30 para chegar na minha casa às 7 horas da noite. Corrido?
muito corrido. Para não chegar atrasado, as pessoas se espremem para entrar no ônibus. E a pergunta que fica é: até quando? É uma lotação, não tem muito horário. À noite, o pessoal que sai 6 horas tem que pegar 6h30 e o pessoal que mora no Pacaembu, para aqueles lados, tem que pegar o horário e depois rachar a pé. Que nem eu, se eu for voltar de circular, eu chego na minha casa 7 horas da noite. 7 horas, quando não quebra circular, né? E eu saio de casa às 6h30 e chego no serviço 8h30. 8h30, então é péssimo, né? É mais cansativo do que o trabalho. Mesmo sem a cobrança da tarifa, a população acredita que tem o direito de reivindicar qualidade no serviço. Quer dizer, são ônibus sucateados, que não tem campainha. O motorista ele não consegue ver o que está acontecendo, às vezes fecha a porta com o passageiro descendo. Nem é culpa do motorista, porque ele não tem visão. Se quebra, uma vez por semana tem quebrado uma circular no meio do caminho. Algum tempo atrás, acho que tem uns 20 dias, o motorista estava rodando com o vidro de trás quebrado, sem nada, com gente lá dentro, com perigo de cair uma pessoa, né? Então, péssimo. Agora tem que dar um jeito também, que tem muito bêbado dentro da circular. Muito bêbado, sabe? Briga, bate na pessoa dentro da circular. É polícia direto aqui no terminal. A função é fiscalizar, denunciar e atuar na busca de mecanismos para que o sistema trate o povo com dignidade. Novamente, nós viemos aqui conversar com a população para saber deles, né, o que precisa melhorar. E, novamente, é mais linha e mais horário. Muitos dizem que preferem pagar do que continuar dessa maneira que está. O ônibus super lotado, as pessoas amarrotadas uma em cima da outra ali, e fica muito difícil. Hoje nós constatamos que pouca coisa mudou. Encontramos uma população revoltada com a situação do transporte, onde vários ônibus lotados, os horários muito reduzidos, falta de banheiros. E é uma situação que precisa ser readequada pelo município. O que cabe a nós, vereadores, é mostrar essa realidade para a cidade como um todo. Não só daqueles que utilizam o transporte público, mas daquele também que faz a gestão do transporte público, que é o prefeito. Então o prefeito tem que tomar ciência do que está acontecendo, vir aqui conversar com essa população. O grande pedido deles é: prefeito, vem aqui conversar com a gente, e o prefeito não vem. Então a TV Câmara e nosso papel enquanto vereador é levar para a cidade, levar para o prefeito, levar para a população a nossa função, que é fiscalizar. E fazer com que o prefeito venha aqui, venha trabalhar, venha fiscalizar o que está acontecendo no transporte público. Porque está precário, está sofrível para a população que depende do transporte para se deslocar para o seu trabalho. Tanto na ida quanto no retorno das suas casas, deslocamento de mais de 2h30 entre pegar a circular na porta do seu trabalho para retornar na sua casa no final do dia. A vida de trabalhador é difícil, né? Tem o transporte de graça, mas com tanta reclamação assim. São poucas linhas, são poucos horários, e quem depende do transporte público acaba se sujeitando a perder 5 horas do dia dentro de um ônibus. Porque se é 2h30 para chegar no serviço e 2h30 para voltar para casa, são 5 horas do dia dentro de um ônibus. E o vereador Vinícius faz aí uma provocação, né? O que a população quer é que o prefeito apareça lá para conversar com as pessoas. Eu me lembro que ele esteve lá muito tempo atrás, quando foi anunciar que o serviço seria público, gratuito. Agora não aparece mais para ouvir as reclamações. Não é porque é de graça que o povo não vai ter o direito de reclamar. E de graça, vírgula, ou entre aspas. Nós, ou a maioria que não usa o transporte coletivo, paga para aqueles que usam. Então, quem, mesmo não usando a circular, como é chamado o ônibus do transporte coletivo em Assis, também tem que ser informado do que está acontecendo. Porque quem banca o serviço do transporte público, que muitos acham que é de graça, é o povo, através dos seus impostos. O dia começou cedo para os vereadores hoje. Como eu falei,
Se o homem tiver tomando uma, vai estar muito amarga nesse horário. Deixa eu acionar o 650 aqui, deixa eu ver se ele já está a postos, para a gente poder conversar. Depois eu vou trazer as imagens do UFC Assis hoje. Briga no meio da rua de agente de trânsito com motorista de van. Que situação. Deixa eu ver se 650 já está aqui no topo. 650, deixa eu ver se está me ouvindo aqui. Deixa eu... Aqui. Está me ouvindo bem, 650? Boa noite, Reinaldo. Ouço sim. Maravilha. O UFC Assis, primeiro round foi hoje? Olha, é bola cantada já há muito tempo que a gente vinha. Inclusive, eu até peço desculpa para alguns ouvintes nossos que também acompanham a sua live. E nesse último mês eu não tenho participado ativamente do Acorda 6, em virtude da voz que não tem colaborado muito. A gente está tentando uma batalha aí com medicação, com tudo, mas está difícil. Porque esse tempo louco e seco que a gente tem vivido, o bichinho do ranran judia. Mas só retornando um pouquinho dois assuntos, porque você falou agora há pouco do dia da banana split. Você quer um dia pior? De dias que se lançam em mundiais? O dia 25 de junho, por acaso, você sabe a que se comemora? Dia o quê? Dia 25 de junho. Não lembro. 25 de junho, além do meu aniversário, não sei outra comemoração. Dia do cotonete. Eu lembro de ter falado isso. Tem dia da melancia. Tem tudo, da pizza e tal. E outra coisa saudosa agora me lembra, vendo essa reportagem que você acabou de soltar no área da TV Câmara, os áureos anos de 1987, um rapazinho que estava no seu segundo emprego, parava por volta do meio-dia da escola, vinha rapidão até ali, ó, a área do Mercadão, onde uma empresa chamada JF Garcia prestava os serviços municipais e a gente trabalhava como cobrador. Velhos tempos do transporte de Assis. Mas agora... Cobrador, mas também, porque não cobra passagem, mas muita gente fala não cobra, mas também não tem ônibus. Tá bom. Mas, português, vamos lá. Eu acho que, primeiramente, com relação ao que aconteceu hoje, é triste. Porque nós víamos cantando a bola que, com qualquer cidade que tem os seus problemas, e a gente sabe que muitas pessoas citam saúde, educação, aquele monte de coisa, nós temos em Assis hoje o departamento mais odiado de nossa cidade, que é o departamento de trânsito. E a gente sabe de todos os problemas que já vinham acontecendo antes, das chamadas autuações, de tudo que nós passamos e estamos aguardando ainda, né, tais investigações, tais pareceres a respeito da antiga indústria de multas, fábrica das multas, que foi conhecida da máfia das multas, que foi conhecida, né, todo aquele imbróglio envolvendo os agentes de trânsito, com carnê de IPTU, com tudo mais aquilo lá. Mas nós assim, vimos, assim, só manifestar nossa indignação, porque acho que, como qualquer motorista, se você está ciente de que você cometeu aquela infração, mesmo que ela não cause mal a alguém, mas você cometeu, eu mesmo, a última que eu tomei foi há 2 anos, ali, próximo a hemodiálise, eu parei meu carro numa vaga de 12, que eu precisava entrar e sair, quando eu voltei, a multa estava ali. Paguei a multa, sabia, estava ali. Mas o que muitas pessoas, infelizmente, hoje reclamam é que o departamento de trânsito ele só tem uma finalidade, não é orientação, e sim penalização. Mas, com tudo isso que vem ocorrendo, muitas pessoas reclamam principalmente do tipo de abordagem que tais agentes aqui de Assis fazem, principalmente o motorista que de repente cometeu uma pequena infração ou está estacionado. Se o cara está ali, ele não pede para o cara tirar, ele já vai, ele já autua e seja dessa forma, né? E muito se contesta algumas atitudes dos agentes. Você se lembra que algum tempo atrás, nós até noticiamos, né, no Acorda 6, algumas blitz que estavam sendo realizadas pelo Departamento de Trânsito ali na rodovia, perdão, na Avenida Benedito Pires, né, no trecho que se faz, né, ali a avenida. Nós tivemos uma situação ali na Otto Ribeiro, e você se lembra muito bem
inclusive da matéria que saiu em outros portais e depois que você divulgou, que as blitz iriam continuar, independente de toda a situação que o motorista achasse ruim ou não. Foi dessa forma. As blitz irão continuar em virtude de uma lei federal que eles estavam amparados. Eu me lembro que eu questionei uma situação, imaginando que numa determinada blitz, um veículo fosse furtado ou roubado e que ele tivesse parando ali em meia blitz. Qual o poder dos agentes para bloquear esse carro, para parar, para conduzir a pessoa que está com esse veículo furtado em mãos? Porque independente é um crime que foi cometido, independente se foi roubo ou furto, a pessoa está ali com o veículo. E muito se questionou a situação das chamadas dos agentes de trânsito em virtude de uma situação que ocorreu, eu talvez, acho que uns 2 anos, eu imagino, esse foi o prazo, em que um motociclista estava sem capacete e um agente foi ao seu encalço na chamada perseguição, ou como acompanhamento, que é o mais correto se falar no encalço desse motociclista, ou motoqueiro, e acabou batendo um veículo oficial. Ainda na época não eram esses veículos novos que a prefeitura adquiriu, e sim aqueles antigos Unos, né? E mais ou menos foi o que aconteceu hoje. Com relação a toda a situação envolvendo este motorista de van, se ele estava ou não legalizado para sua atividade de transporte escolar, nós não estamos questionando a situação dele perante o Departamento de Trânsito, que existe totalmente lá um trâmite que tem que ser feito, e é o correto. A gente também sabe que muitos motoristas antigamente rodavam com algumas vans aí em estados lamentáveis que colocavam as vidas das crianças ou dos alunos que eles transportavam em risco. É um processo que tem que ser feito. Eu mesmo, como mototaxista, quando exercia, eu tive que apresentar muitos papéis da minha moto, do meu curso, o veículo totalmente adequado para aquele tipo de função. Bom, se havia uma denúncia feita de que o motorista estava exercendo a função na irregularidade, ele tinha que ter sido abordado no momento em que estivesse fazendo o transporte, numa escola e com aluno. Sim. Ponto. Se ele está rodando com o veículo, nunca que eles poderiam ter feito o que eles fizeram. Primeiro, o acompanhamento pelo motorista, porque se ele não está transportando a criança e o veículo está totalmente regularizado dentro do Detran, ele tem um total direito de se locomover com o veículo. Esse é o principal ponto. Segundo, a maneira em que foi parado o veículo oficial do Departamento de Trânsito de frente com a van, né? Ela parou praticamente, não foi uma colisão de grande porte, mas ele fechou o motorista na contramão. Segundo ponto. Terceiro, vai haver imagens que está provavelmente já em poder do Departamento de Trânsito, porque ali, para quem não conhece, é no final da Avenida Walter Antônio Fontana, onde é o prédio da Unimed. E lá, a câmera de monitoramento, que é feito pelo Departamento de Trânsito. Então, ali já vai poder esclarecer, primeiro, se houve um excesso de força para tirar o motorista de dentro da van. É o primeiro passo. Segundo, como foi feita a reação do motorista com eles, já que logo na sequência houve a luta corporal. Outro ponto, o excesso de como um dos agentes, depois que o motorista estava deitado, ele com o joelho em cima do corpo da pessoa. A gente já sabe que isso não é desvio de função e nem seria a função dele ter feito isso. Se havia denúncia e tudo mais, o primeiro questionamento seria, então, inclusive, já que o Departamento de Trânsito é comandado por um policial da Reforma, né, o Martins, é intencionado a Polícia Militar para que tivesse feito a abordagem no modo correto. Se houvesse resistência do motorista com os policiais têm a legalidade de fazer a apreensão da pessoa em virtude da conduta dele perante os policiais. Mas nós vimos 3 agentes de trânsito, um que estava deitado, um que tentou separar, e o que estava segurando o motorista daquela forma. Então, as imagens vão ter, porque as câmeras estão bem ali na rotatória, bem próximo à Unimed. Então, ali vai se sanar boa parte das situações, né?
Mas tem que ver se essas imagens são interessantes a aparecer. Não. Isso é muito simples, tá? Vai haver uma investigação policial, eles vão ter que ceder. Sei. No papel, eles vão ter que ceder. Você se lembra de um caso que houve lá daquela dentista da cidade de Cândido Mota, lá, que morreu em virtude, segundo falavam, de um racha? Eles cederam a imagem para a polícia e foi feita essa investigação. Agora envolve pessoas do Departamento de Trânsito. Dependendo da situação, teve um problema justamente nessa hora e a gente não tem a imagem. Mas eu espero que tenha e que ela apareça, inclusive, para esclarecer a situação. Mas eu quero começar a falar com você exatamente sobre o momento do encontro do carro com a van. Porque eu recebi vários vídeos, imagino, a cidade toda recebeu, né? Áudios também, né? Áudios também. Para mim não ficou claro, não sei se para você ou se você tem um vídeo, um áudio, principalmente vídeo, que mostra o motorista da van, ele foi retirado do veículo ou ele saiu do veículo para confrontar o agente? Na verdade, não há essa imagem. O mesmo vídeo que você tem, eu tenho. São dois vídeos, inclusive. Primeiramente, no momento em que já há o embate corporal, né, do agente com o motorista da van, e logo na sequência um outro em que ele já está dominado no chão e com outro agente sentado praticamente de frente. Essas imagens não tem. O que nós temos são áudios de uma pessoa que falou, que foi meio que uma testemunha do que aconteceu e de como procedeu, falando a respeito da índole, né, desse motorista, o Edmilson. Inclusive, muito se falou que o veículo havia sido apreendido, mas não tinha motivo para ser apreendido, tanto é que depois o advogado e ex-vereador Célio Diniz estava com ele, né? Vamos deixar claro, até porque a gente não tem problema nenhum para falar aqui, porque nós estamos falando aquilo que a gente viu, aquilo que a gente leu e aquilo que a gente acha. Sim. Correto para analisar. O chefe do Departamento de Trânsito falou ao portal Assisite que o veículo estava irregular e que foi apreendido pela Polícia Militar, o que não aconteceu. Não aconteceu. Tanto que o motorista da van saiu com a sua van, foi para a delegacia, de lá ele foi para o IML para passar pelo exame de corpo de delito, porque o que vai acontecer agora? As imagens, elas terão que esclarecer. Primeiro ponto é esse. Ele foi retirado da van, porque tem gente que fala que a gente teria tentado pegar a chave do contato da van. E aí começaram a se engalfinhar e saíram, e começou a briga. Primeiro, mesmo que fosse a polícia militar, digamos, você está dentro do seu carro aí, não sei onde você está estacionado. Chega uma viatura policial. Aquele carro lá tem uma pessoa dentro, está com a luz acesa, ele é atitude suspeita. Você já viu alguma vez na sua vida um polícia arrancar a pessoa de dentro do carro? Não, a abordagem é totalmente. A gente sabe que, principalmente, os policiais... Levanta a mão e sai. Não é assim? Esse é o tipo da abordagem policial. Claro. Mão para cima, né? Sai. Primeiramente eles pedem, né? Levanta a blusa para ver se a pessoa não está armada. E aí faz a abordagem da pessoa de costas. Se entrar dentro do carro e tirar uma pessoa, mesmo que fosse suspeita de homicídio, de roubo, de assalto, do crime que fosse. Então, é mais uma pergunta. A que ponto existe a legalidade desse agente achar que ele tem o poder para isso? Eu não vou questionar a situação de autuações e de blitz, porque isso eles não deixam claro, porque é uma lei federal, eu nem me lembro mais o número, né? Porque faz tanto tempo que a gente fez, né? Estão amparados, mas nenhuma lei fala que ele é obrigado a fazer um acompanhamento, porque ele não está colocando só a vida dele, do motorista, de pessoas que estão na rua, gente. Outra coisa, eu não vi a viatura em movimento dando cavalinho de pau e ficar de frente com o carro. Nós só vimos a imagem, né, das fotos, né? Não, eu só vi isso uma vez na vida.
Você já ouviu falar daqueles carros de manobra da Chevrolet, Carlos Campos, não sei o quê? Tinha umas famílias, eles vinham na Avenida Rui Barbosa, vinha um carro, vinham os dois na mesma direção, aí um dava um cavalinho de pau e paravam de frente com o outro. Só via aquilo, eu vi isso. Uma das vezes eu era menino, ainda meio atrevido, tá precisando de um cara, e o tonto aqui foi lá. Amarrado Eu andei. Eu andei quando ele ficou só em 2 rodas. E eu fiquei no para-choque, aí o carro veio... Bem em frente, onde hoje é a Carlitos ali, que ele fez... Isso, aí vai lá o carro, fica um de frente com o outro. Eu só vi isso em apresentação e em filme. Eu nunca vi isso na minha vida. Gente, assim... Já viu o carro da polícia? A polícia vai... Olha, receber uma informação que tem um ladrão que está vindo com um carro roubado, o carro cheio de droga, o carro cheio de arma. Você já viu uma viatura da polícia entrar na contramão e ficar de frente com a outra? Eu nunca vi isso na minha vida. Eu já tive, eu já presenciei o acompanhamento da Polícia Militar em alguns casos aqui na cidade, até mesmo com motos, carro com motos, né, pessoal fugindo da polícia, e a gente sabe que muita coisa deu errado, já deu também com viaturas oficiais, e sim, como também para a pessoa que está fazendo toda essa situação. E é justo nessas horas que o cara se arrebenta, faz tudo, mas o que me passa na cabeça é como é que o agente público de trânsito se deu a esse tipo de situação. Porque o que mostra, como eu falei, ambos os vídeos que nós temos, em nenhum momento vê-se o agente retirando o motorista de dentro da van, e nem o momento em que foi feito a abordagem de veículo oficial de frente com a van. Alguma variazinha deve ter tido ali, porque a gente imagina que foi ali, pela rotatória ali, né, a situação. Mas o que mais choca é a gente ter que não desperdiçar a situação do programa com isso. Porque nós temos uma situação em que o Departamento de Trânsito já está envolvido em muita coisa e não se fala, ninguém leva ao conhecimento. Agora, é lógico, é a palavra do agente, que segundo a lei diz que ele tem, né, a boa-fé, né, como se diz, né, a fé pública, né, principalmente atuações, alguma coisa, o próprio policial militar tem isso, então pesa muito a palavra de um agente público contra uma pessoa que, nesse caso, acabou se envolvendo aí nesse tipo de ocorrência. Mas vai dar muito pano para a manga, e basta saber a que ponto essas imagens reais, onde tem ali o monitoramento que é feito pelo Departamento de Trânsito, até que ponto a polícia vai conseguir essas provas. Então ali já tem toda uma base. Ele foi retirado à força, ele já saiu partindo para cima dos agentes. É a primeira questão que vai ter que ser definida. E segundo, também, nós gostaríamos de deixar bem claro, a gente não está fazendo nenhum julgamento, nenhuma pré-defesa, como você mesmo disse que havia informação da imagem do agente. A primeira situação eu já vi, falei, não era o agente, porque eu tenho que ser bem sincero, eu não entrei em contato com ninguém na unidade de pronto atendimento para fazer essa matéria, que no momento em que houve toda essa situação, que começou a chegar os vídeos, imagens, os áudios, eu estava num outro trabalho e poderia ter me dirigido lá, mas não fiz, e já de imediato eu percebi que não era a imagem da ocorrência. Vai ser até uma coincidência, porque eu, na minha idade que eu já estou, eu tenho a mesma situação com o cara que a falha na cabeça, e a gente via que a situação com relação ao ferimento, ao corte da cabeça, era bem no meio. As imagens não mostravam nenhum agente batendo a cabeça. Se fosse de lado aqui, a testa, a gente até imaginaria, em virtude do confronto que houve ali, da luta corporal de ambos. Mas não para ser no meio. E eu até, no momento em que eu recebi a imagem, que nós começamos a entrar em contato, eu falei, gente, isso me lembrou uma situação na época em que eu trabalhava na funerária, que aconteceu um homicídio na cidade, justo a situação em que a pessoa acabou sendo alvejada de tiro foi bem no meio da cabeça, e falaram que eles estavam brincando, mas tá brincando com a arma assim? Foi mais ou menos uma situação. E depois, nós conseguimos chegar ao link, inclusive, onde mostrava que essa foto é uma foto, inclusive, lá dos meus primos, lá na Jordânia, na Arábia, era um site árabe onde mostrava essa situação que você falou. E você via que os pontos eram muito grandes, era muito aberto o ferimento na cabeça para ter sido naquela ocorrência. Uma fonte de quem não pesquisou e entrou no embalo da pessoa e publicando isso. Lógico, exatamente. Há casos e casos quando você reproduz uma foto de imagem de tal. Nós temos, inclusive,
muitas imagens que nós recebemos através do The Brothers, que é um portal de notícias nosso aqui de comunicação que a gente passa, mas a gente não repassa sem ter a certeza do que era a situação. Uma situação foi aquele incêndio, né, que ocorreu em Assis ontem, que envolveu todos aqueles veículos. Nós pediram, né, para nós não divulgarmos até que se tivesse todo um caos. Mas vai ficar na cabeça a situação envolvendo, mais uma vez, o poder público, e nesse caso, o Departamento de Trânsito, que vai ter que dar suas explicações. E a gente espera da maior forma e clareza possível, porque os agentes vão se defender através do que a gente chama a fé pública, do que eles falam, contra um motorista que tem. Imagens vão haver, e a gente espera que elas estejam intactas através do sistema de monitoramento, que, aliás, é gerido aí pelo Departamento de Trânsito. Como você disse com bastante propriedade, o Departamento de Trânsito, pela postura que tem, ele acaba sendo um dos serviços mais odiados que nós temos na cidade. Então, quando tem uma cena como a que a gente viu hoje, todos que foram multados, justo ou injustamente, estão torcendo para o motorista, para que os agentes estejam errados, para depois ele dizer, tá vendo como tá vendo exagero na cidade? A maioria faz o seguinte comentário, tá vendo a máfia das multas, a fábrica das multas voltou? Agora, eu vou ser sincero para você. Eu não ouvi ninguém falar isso. Talvez eu seja o primeiro. Ou, se alguém falou, eu não ouvi ainda. Eu não sei não se essa treta é relacionada ao trânsito. Não sei não. Tenho minhas dúvidas. Mas poucas dizem que não, mas vamos aguardar os próximos capítulos. Como você também, eu também tenho essa informação, nós não podemos aqui caber no julgamento. Vamos aguardar. A reação do agente de ver uma pessoa irregular no exercício da sua função, a reação foi completamente exacerbada. Sabe por que tanta... Sabe, a reação sai, persegue, corre, dá cavalinho de pau, bate de frente, vai pra cima, e rola, e bate, briga, tá não sei o quê, e segura cá. Por que tanto a violência? Porque mas não foi violência. Como não foi violência? Toda briga é violenta. Você já viu briga? Por favor, agora é minha vez, agora é sua vez. Não. Tome essas flores, agora a gente vai... Mas o que a gente vale lembrar também é a situação como você falou. Eles perceberam que estavam sendo filmados e ninguém se incomodou. Continuaram lá no UFC. Bom, vamos aguardar. Primeiramente, a gente tem que colocar que até então não havia nenhuma nota e em torno, acho que de umas 2 ou 3 horas, quando nós nos falamos, umas 2 horas atrás, né, português? Veio a informação que o prefeito está afastando os agentes das funções de rua e eles provavelmente vão exercer outras funções dentro do próprio departamento. Isso até que se faça a investigação. Mais uma vez, nós não estamos julgando o agente público, nem também o motorista, que apesar das informações prestadas por um e das informações também pelos agentes, quem está certo ou quem está errado. Mais uma vez a gente salienta, se há a irregularidade que ele estava cometendo no transporte de pessoas sem o devido credenciamento, eu imagino que não seria ali o local para ele ser abordado. Na Avenida Walter Antônio Fontana, bem ao final dela, já no entroncamento ali junto para a rodovia Raposo Tavares e para quem vai para Platina. Seria se ele ter sido abordado no momento em que ele estaria fazendo o transporte da criança na frente de uma escola. Já ali sim, teria se caracterizado a função dele de irregularidade. No trânsito, motivo nenhum eles teriam para ter sido feito o que foi feito, do tipo de abordagem na contramão, colocando em risco a vida do agente, do bem público, que também é o veículo, que apesar de tudo está envolvido na situação, e de outras pessoas que estavam circulando. Porque ali a Avenida Antônio Fontana... E se o motorista da van não para a van?
o estrago teria sido feito grande. É como eu digo, eu questiono, eu agora só tirando ali um pequeno desvio da situação, é a mesma coisa da coleta de lixo. Serviço público essencial, eu dou maior valor não só aos motoristas, como ao pessoal, aos garis que fazem a limpeza, aos coletores que fazem todos. Mas eu acho que em determinada situação, existem as infrações de trânsito no momento em que eles param para fazer a coleta. Nós já até levamos ao conhecimento aí de alguns vereadores para que converse um modo, porque como a gente sabe do lixo que fica ali. É uma irregularidade. Mas da mesma forma como a gente agora voltando à situação, a função a que o agente tem, que na minha primeira opinião seria a educação e a orientação no trânsito. Esse é o básico. Fiscalização de zona azul tem que ter. O cara está sem, ele sabe que ele tem que ter. Se tem um menino ali vendendo ou não tem, ele tem que cobrir a notificação dele e fazer a notificação. Faz, pronto, acabou. Agora, perseguição, acompanhamento, gente, eu acho que foge um pouquinho da função. Então, mais uma vez, não sabemos se é só a questão da irregularidade ou de muita conversa que se tem colocado aí nos áudios. Nós temos muitos áudios defendendo a postura e a índole do motorista. Nós sabemos, infelizmente, né, em virtude da situação dos agentes de trânsito, que muitos aí são odiados em virtude da abordagem. Eu já vi uma, não concordei, falei depois para o motociclista que estava errado na situação. Falei, você estava errado, você passou o farol vermelho. Mas o modo em que ele chegou e também indagou um motociclista que estava errado, para mim não era um modo correto. Mas isso são muitos capítulos que vão gerar ainda muito pano para manga aí nos próximos dias. Esperamos que a situação com relação à injúria racial, segundo o próprio motorista relatou, que ele foi vítima, e de uma tentativa de homicídio, que é o que está, inclusive, nas reportagens, sejam esclarecidas o mais rápido possível. E que o Departamento de Trânsito tenha um pouquinho mais de paz para poder trabalhar no que é feito. Fiscalização e orientação, no meu modo de entender. Está aqui no portal Assisite a publicação das 17 horas. É inacreditável o título, mas eu vou ler da maneira como está. Prefeitura solicita abertura de sindicância para investigar a ocorrência envolvendo agentes de trânsito. Mas a prefeitura vai solicitar abertura de sindicância para quem? É a prefeitura que abre a sindicância? Eu não estou entendendo mais nada. Prefeitura solicita abertura de sindicância para investigar a ocorrência envolvendo agentes de trânsito? É a prefeitura que abre ou não a sindicância. Vou até ler. E daí tem aqui, durante a investigação, os agentes envolvidos estarão afastados das ruas e deverão cumprir serviço interno. Diante do incidente ocorrido na manhã de hoje, dia 25 de agosto, envolvendo o motorista de van escolar e os agentes de trânsito, o prefeito José Fernandes criou uma comissão para conduzir uma sindicância administrativa minuciosa. O vídeo, que rapidamente se disseminou nas redes sociais, evidenciou um desentendimento entre as partes, levando o prefeito a tomar as medidas imediatas. Com o intuito de esclarecer todos os aspectos deste evento, desde o princípio do desentendimento até o desenrolar dos fatos, a sindicância em andamento buscará uma análise completa e objetiva dos fatos, envolvendo todos os indivíduos e circunstâncias pertinentes. O prefeito destaca sua firme posição contra qualquer forma de violência e compreende a indignação da comunidade. Ao mesmo tempo, enfatiza o dever do governo municipal em investigar rigorosamente o ocorrido para assegurar a justiça. A comissão designada tem um prazo de até 60 dias para apresentar o seu relatório final, podendo prorrogar esse período se necessário. Durante esse processo, os agentes de trânsito envolvidos estarão afastados das ruas e deverão cumprir serviço interno no Departamento Municipal de Trânsito, garantindo a objetividade da investigação. O prefeito José Fernandes reafirma o seu compromisso com a clareza e a imparcialidade, assegurando que todas as respostas em relação a esse incidente virão da análise dirigente
da comissão de sindicância. Tá aí. Então vai ter uma sindicância para investigar. Mas, paralelamente à sindicância, vai ter investigação policial. E como você bem lembrou, o advogado Célio Diniz, do motorista da van, afirmou, e a gente vai mostrar já já, que ele fez um boletim de ocorrência por tentativa de homicídio e também por injúria racial. Ele teria sido atacado por um agente de trânsito com palavras com injúria racial. Ou seja, muita coisa ainda vai acontecer, né? E o motorista, os amigos do motorista já estão falando, olha, agora que ele não vai conseguir mesmo autorização para poder trabalhar, tem que sustentar a família, como é que vai fazer? Vai ter que arrumar uma outra atividade. Situação difícil, né? A gente espera que tudo seja esclarecido o mais rapidamente possível, inclusive a conduta e a postura dos agentes. Se pode fazer uma abordagem como essa, tem que treinar melhor. Porque imagino que está faltando treinamento, né? Não dá para fazer uma abordagem da maneira como foi feito uma cena de cinema. Acho que nem em cinema teria umas imagens como essas, que, olha, está barato ainda, hein? Porque eu vi só na TV Tem, mas já deve estar chegando em outros meios de comunicação. Isso daqui uns dias é Fantástico, é Jornal Nacional, e aí é o nome da cidade que vai cada vez mais pro ralo, né? Pela conduta e pelas imagens que foram produzidas. Um abraço. Eu vou, só para a gente poder encerrar, e aí tudo embalado por esses vídeos, né, que circularam hoje, inclusive o pessoal também da TV Record entrou em contato comigo lá e pediu assim alguns esclarecimentos. A gente passou o que estava. Nós nem repassamos os vídeos porque já haviam chegado a eles lá na redação. Aí começaram a chegar os áudios dizendo que o pessoal de Presidente Prudente, a polícia de... Olha só que ponto chegamos. A polícia de Presidente Prudente, junto em parceria com o Detran, estaria aqui em Assis hoje para realizar aí blitz, tentando coibir os excessos de motoristas e tudo mais. Eu vou me apegar a isso, porque você se lembra que até alguns dias atrás, nós tivemos uma situação em que a Polícia Militar, junto com o Detran, estavam aqui na cidade fazendo o teste do bafômetro. Você se lembra de algum agente de trânsito envolvido nessas blitz? Não. Policiais militares com o colete trânsito, tá? Porque a gente imagina não só o poder que eles teriam de poder, inclusive, as abordagens e do modo correto. Mas a gente espera que tudo isso seja feito e esclarecido da melhor forma possível, que se limpe os nomes dos agentes, se eles realmente não foram os responsáveis, deixar bem claro, porque também, como a gente falou, são duas versões, e as câmeras vão constar isso. Então, de qualquer forma, gente, valeu aí pelo tempo aí desperdiçado, e só mandar só um agradecimento especial, português, só com relação àquela postagem ontem da minha árvore, minha vida, em tanto tempo que eu tenho aí a minha conta vinculada ao Facebook, eu nunca vi tantos compartilhamentos. Até agora há pouco, eu estava com 350 compartilhamentos daquela foto que nós fizemos a respeito da situação da árvore na Prudenciana. Gente, valeu. Mais uma vez aí o pessoal que também acompanha a gente pelo programa Acorda Assis, logo logo a gente vai tentar estar de volta aí com uma plena forma e poder levar. Você sabe que mesmo a gente não estando participando ativamente com os áudios, a gente tem passado as notícias. Inclusive, depois a gente já tem logo aí uma situação envolvendo aí a liberação também da pista Assis Marília, aí dessa duplicação tão fatídica que tem causado aí muitos acidentes, e também a plena liberação da rodovia, que no determinado ponto está muito bem iluminada, está muito bem sinalizada, e a gente espera que com o passar aí dessa liberação a gente não tenha mais tanto acidente provocando mortes aí nesse trecho entre Assis e Marília. Um abraço, viu? Boa noite, bom final de semana e um bom descanso. Até mais, gente. Obrigado, 650. Bom, já que eu falei dos vídeos, vamos a eles, né? Acho que todo mundo já viu, mas tem gente que não viu. Então, vamos ver quem não assistiu ainda. Quem não assistiu ainda, vamos ver os vídeos que devem ter milhões, não, exagero, né, português? Milhares de visualizações. O confronto dos agentes de trânsito e motorista de van hoje
no começo da manhã, na Avenida Walter Fontana. Isso é Assis sendo Assis. Gente do céu! Agressão, agressão! Não, agressão, agressão! Gente, estão agredindo o Edmilson! Tá vendo? Aí tá de longe, né? Tá muito de longe aí. Mas estão vendo lá no fundo, né? Ah lá, o pau tá comendo sorto lá. E o agente e o motorista no chão, no asfalto, o povo passando do lado e gente parando e filmando. Para ajudar não vai ninguém, né? Mas o povo só fica filmando para depois divulgar. E tá divulgando aí, tá lá. Vamos ver lá, aproximou, olha lá, olha lá. Isso é Assis, olha lá. O agente de trânsito, o outro agarrando o motorista. Isso tudo com celular. Olha lá, a van, na frente da van, a viatura do departamento de trânsito. E olha lá, um sentado e outro em cima do motorista. Imagens feitas hoje pela manhã, ali na Avenida Walter Fontana. Isso aí foi hoje cedo, isso. Hoje de manhã, dia 25 de agosto. Agora quero ver a outra imagem. Essa outra imagem é essa que começa a ter o confronto mesmo, o embate corporal, que não dá para saber se é o motorista que sai da van ou se ele é arrancado da van. Vamos ver? Olha lá. Santo Deus, que coisa. Aí tem um arbusto bem na frente lá, tá vendo? Bem na frente, não dá para enxergar. E eles estão lá, se atarracando. Aí chegou outro agente lá. Outro agente. Aí nisso já ligaram para a polícia e estão lá. No asfalto. Que coisa absurda. Que coisa. Ah lá, passando uma perua. O povo vai passando. Ninguém para ajudar, para apartar. Antigamente sempre aparecia aqueles para apartar a briga, né? Agora, olha lá, o povo só quer filmar. Olha lá, ele está filmando. Olha lá, aparece lá. Agora vai aproximar lá. Um agente de trânsito no chão, sentado, e o outro agarrando o motorista da van. E ali está, ó. Uma viatura de frente com a van e outra viatura atrás para a van não poder nem para frente nem para trás. Olha, o povo passando de carro. Só faltava um dos marronzinhos ficar mais devagar, mais devagar, mais devagar. Que coisa absurda, que coisa absurda. Incrível, né? Incrível. Bom, como nós falamos, o Célio Diniz é advogado e está acompanhando o motorista da van. E ele foi à delegacia, registrou a ocorrência e gravou um vídeo depois explicando a situação. Vamos ouvir. Estamos aqui na Central de Polícia Judiciária, eu estou aqui com o Edmilson, eu estou aqui gravando a pedido dele uma explicação sobre aquilo que aconteceu, infelizmente, na cidade de Assis, na manhã de hoje, de sexta-feira. Edmilson é motorista de transporte escolar há mais de 23 anos em Assis, foi presidente da Associação dos Vans, motoristas de vans, durante 4 anos, pessoa conhecidíssima, trabalhadora, sempre trabalhou no transporte de crianças e alunos, e nessa manhã ele foi surpreendido pelos agentes municipais de trânsito que o agrediram violentamente. O que acontece, na verdade, é que o Edmilson, por conta da pandemia, ficou com a sua van quebrada durante um bom tempo. Quando ele voltou a melhorar a sua van, para poder arrumar a sua van para trabalhar, ela voltou a dar problemas. Ele entrou com um pedido para regularização da documentação no departamento de trânsito. Quando ele foi apresentar a van para vistoria, ela quebrou novamente. Nós pedimos um prazo para apresentação da van.
o Departamento de Trânsito simplesmente negou, de forma coercitiva, negou. E aí nós entramos judicialmente para poder buscar na justiça a regularidade dessa documentação. Eu imagino que tão logo a prefeitura foi citada desta ação, agiram dessa forma com o Edmilson. Na manhã de hoje ele vinha com a sua van, né, circulando, né, por uma rua da cidade. Repentinamente a van foi abordada por dois veículos dos agentes de trânsito, cortaram a frente dele, né, jogaram o veículo à frente da sua van, a outra veio atrás, tiraram o Edmilson à força da sua van e começaram as agressões que todos vocês viram pelos vídeos. O Edmilson me relatou que ele foi asfixiado, né, por um dos agentes que colocou o joelho no seu pescoço e por alguns minutos ele teve uma perca de consciência e conseguiu se soltar. E as imagens falam por si só. Nada justifica o que fizeram com o Edmilson. Não importa se ele estava com documentação irregular, se tinha alguma coisa de errado, não justifica. O agente de trânsito deve orientar, ele deve mostrar de forma preventiva para a população as leis de trânsito. Eles não podem agir como agiram, não têm poder de polícia, não podiam agredir como foi. E assim, eu não preciso falar muito das imagens, porque elas falam por si só. Mas nós estaremos tomando todas as medidas jurídicas cabíveis, vamos apresentar um pedido de tentativa de homicídio, injúria racial que o Edmilson foi ofendido. Nós vamos em todas as instâncias, todas as esferas, né, buscar as reparações que o Edmilson teve, porque infelizmente não é uma conduta dos agentes de trânsito na cidade de Jaci. Ele pediu para que eu gravasse para tranquilizar as pessoas que ele está bem, acabou de passar pelo exame de corpo de delito, ele está com a van não foi apreendida, não havia irregularidade alguma na van, tanto é que ele está com a van, e bem diferente do que foi noticiado, né, o Edmilson foi vítima vergonhosa de policiais despreparados, agentes de trânsito despreparados, que esqueceram que a sua função não é essa, e o agrediram violentamente de forma absurda. As imagens falam por si só. Pois é. Que situação, né? Que situação. Vou continuar aqui com a minha suspeita de que talvez não tenha sido o trânsito o motivo dessa treta toda. Mas é uma intuição. Vamos aguardar. Como vai ser aberta sindicância, como vai ser registrado o boletim de ocorrência, vai ter muita gente para investigar. E a gente espera que tudo seja esclarecido. E se houve excesso, que paguem pelos excessos, que haja punição, caso seja confirmado excesso. Tá bom? Falamos demais já sobre isso, não falamos? Deixa eu só dar uma outra informação. Antes de falar do acórdão, preste atenção, porque esse aqui é um assunto exclusivo, que você vai ver já já. Deixa eu só confirmar uma data, porque a Justiça Federal marcou já a data para audiência de mediação entre as famílias que estão lá no acampamento Aprumar e a direção da Aprumar. Vocês se lembram que a Aprumar entrou com um pedido de reintegração de posse, inclusive com o uso de força policial, o juiz negou, e quando o juiz soube que nos últimos 5 anos houve plantio de soja, de milho naquela área, o juiz quer saber quem plantou, quem colheu, quem vendeu, porque aquela área foi comprada com a finalidade de ser conjunto residencial, e não lavoura de soja e nem lavoura de milho. Então está marcada a audiência de mediação no dia 26 de setembro. Dia 26 de setembro é uma terça-feira, praticamente daqui um mês, às 14 horas, tá bom? Essa é a informação que nós temos. E a outra informação? Essa pegou muita gente de surpresa. Todo mundo se lembra que eu falei aqui na quarta-feira, que havia sido publicado a minuta, o extrato, o resumo da decisão do STJ nos embargos de declaração apresentados pelo prefeito José Aparecido Fernandes. O resumo é
acolhidos por unanimidade pela Corte Especial. Eu até falei, a defesa do prefeito, os próximos ao prefeito, devem estar comemorando essa decisão. Não é isso? Muito bem. No entanto, o que aconteceu? Hoje foi publicado, na madrugada, o acórdão. O acórdão é a íntegra da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Foi publicado hoje. É curtinho, mas é o acórdão na sua totalidade. Relator, ministro O.G. Fernandes. Embargante, José Aparecido Fernandes. Advogado dele, Rafael Delgado Chiaradia. Embargado, Ministério Público de São Paulo. Interessados, Gráfica Editora Voz da Terra. Advogados, Carlos Alberto Mariano, Renata Dalben Mariano e Flávio Rodrigues Simó. Advogados do jornal Voz da Terra. Embargos de declaração no agravo interno no recurso extraordinário, improbidade administrativa, aplicação retroativa da lei de 2021. Impossibilidade, conduta dolosa, prescrição e retroatividade, embargos acolhidos sem efeitos modificativos. O STF, no julgamento do tema 1199, consignou a necessidade da configuração do elemento subjetivo doloso para a caracterização dos atos de improbidade administrativa em geral, destacando que as condenações ainda não transitadas em julgado, com base na prática de condutas culposas ou sem afirmação expressa de dolo, sejam reapreciadas pelas instâncias de origem, a fim de que haja a identificação ou não de dolo do agente. No caso dos autos, ou seja, desse processo, porém, o órgão julgador concluiu pela existência de conduta dolosa do agente, o que impossibilita o reexame da condenação. Além disso, o STF afirmou a irretroatividade, ou seja, não pode retroagir ao regime prescricional instituído pela nova legislação, estabelecendo que os marcos temporais constantes do artigo 23 da lei apenas sejam aplicáveis a partir da publicação da lei, que é de 2021, o que ocorreu em 26 de 10 de 2021. Nesse contexto, considerando-se o termo inicial que foi definido pela Corte Suprema, não ocorreu a prescrição. Desse modo, deve ser mantida a negativa de seguimento do recurso extraordinário. Os embargos de declaração foram acolhidos, mas sem efeitos modificativos. O acórdão é: vistos e relatados esses autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16 a 22 de agosto de 2023, por unanimidade, acolher os embargos de declaração sem efeitos modificativos, nos termos do voto do senhor ministro relator. Os senhores ministros Francisco Falcão, Laurita Vaz, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Herman Benjamin, Luiz Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira e Ricardo Vilas Boas Cueva votaram com o senhor ministro relator. Não participou do julgamento a senhora ministra Nancy Andrighi. Presidiu o julgamento a senhora ministra Maria Tereza de Assis Moura. Decisão, 22 de agosto de 2023. Relator e vice-presidente, ministro O.G.
Fernandes. Sabem o que isso representa? Sabem o que isso representa? Que podem estar contados os dias do prefeito José Aparecido Fernandes no poder. Com todos os advogados que eu conversei, todos afirmaram: português, pesada. A caneta pesou nessa decisão. Mas eu falei, mas se os embargos foram acolhidos por unanimidade, os embargos sim, mas o agravo não. A condenação continua. Não tem irretroatividade, não tem prescrição. Ou seja, a maioria acha que o prefeito corre o sério risco de não terminar o mandato com as condenações que recebeu. Só lembrando, esse processo é aquele processo de 2007, na verdade, o fato foi 2007, o processo é 2010, quando o prefeito era presidente da Câmara e fez 3 licitações para contratar 3 serviços de jornais. Coincidentemente, cada jornal ganhou uma licitação. E os 3 receberam o dinheiro da Câmara. O Ministério Público viu armação nesta licitação, denunciou o prefeito e os jornais da época, que foram proibidos de contratar com o poder público por 5 anos. E o prefeito foi condenado à suspensão dos direitos políticos por 5 anos. Vejam só a situação. Se esse processo chegar a trânsito julgado e a execução da pena acontecer, por exemplo, até o final desse ano, o prefeito, além de perder o mandato, ele não pode disputar a eleição daqui 2 anos, 3 anos, né? E nem a eleição daqui 5 anos, porque ele estará com os direitos políticos suspensos. Pesada a pancada, né? Pesada. Mas está aí. Como a gente havia divulgado, a minuta, o extrato do STJ, agora nós estamos informando que o acórdão é uma pancada pesada no prefeito. Condenado, mantida a condenação e a execução da sentença pode vir em breve. Tá bom? Quase meia hora hoje acima do horário, né? Mas valeu a pena, né? Muita notícia. Vai faltar a da posse da professora doutora Thelma. Na segunda-feira a gente fala sobre isso, tá bom? Um abraço, minha amiga, um abraço, meu amigo. Tenha uma boa sexta-feira e um ótimo final de semana. E vai esfriar no final de semana, viu? Um abraço. Tchau, minha amiga. Tchau, meu amigo.